atmosfera aqui de paz, de alegria no Espírito Santo. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui conosco. Pedimos que aquilo que vamos compartilhar seja relevante e seja parte do que o Senhor já está fazendo e liberando aqui, Senhor. Seja apenas uma continuação desse rio de águas puras que está jorrando aqui, Senhor. Em teu nome, Senhor. Há 2 textos no meu coração para compartilhar rapidamente nessa manhã. E ontem a gente falou do que prepara o caminho para um avivamento, do que acontece durante um avivamento e quais as consequências, de um avivamento. E o primeiro e último texto que a gente leu foi o finalzinho de Atos 2, que entendemos que é o padrão do Senhor para a sua igreja. Eu quero só ler novamente. Quando diz a partir do versículo 42... E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o modelo para a IABV Santa Cruz. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos líderes, dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não havia marketing, não havia estratégias humanas, nada contra isso. Mas não era isso que atraía as multidões. Eram os princípios praticados da palavra, da perseverança, da comunhão, da unidade, da oração, do conhecimento da palavra, do temor e etc. Eu creio que esse é um modelo para nós, é um modelo para vocês. Mas nessa manhã eu quero falar então de 2 acontecimentos diferentes. Do que pode acontecer quando a gente não atenta para o que Deus está fazendo, do que pode acontecer em meio a um avivamento, ou uma tragédia que pode acontecer em meio a um avivamento, se a gente individualmente não se cuidar, não atentar para os sinais. E quero falar depois sobre o que um avivamento que uma pessoa só pode causar em uma casa, em um ambiente. O primeiro texto está lá em Atos 20, talvez eu não leia, só comente, mas quem quiser abrir só para se situar, pode abrir. Atos 20. Nesse contexto, o apóstolo Paulo ele estava no meio aproximadamente daquilo que foi conhecido como a sua 3ª viagem missionária. Ele estava passando em cidades que ele já tinha ido anteriormente e ele estava consolidando os irmãos. Em algumas cidades ele estava se despedindo da comunidade dos discípulos porque ele sabia que não ia voltar mais. Ele sabia que a sua partida desse mundo estava próxima. Ele sabia que o Espírito tinha revelado para ele que de cidade em cidade o que estava esperando por ele era tribulação, perseguição e cadeias, Todo mundo, qualquer pregador deseja ser como Paulo, só que eu não conheci nenhum que quer seguir o currículo, A gente quer a formatura, a gente quer a imposição de mãos, o manto e a unção de Paulo. Ninguém quer pagar as cadeiras que ele pagou, trilhar o trilho que ele trilhou. No que diz respeito a crescimento espiritual, não existe essa palavra fast food. Não existe WhatsApp. Tudo é um processo. Eu sei que você já tem entendido isso. É um processo. É uma caminhada, é um morrer diário, é um amadurecimento. Paulo viveu
Jesus. Então, voltando para o texto, ou indo para o texto de Atos 20, Paulo, ele foi um cara extremamente constante em Deus. Ele não teve altos e baixos. Paulo, ele entendeu os processos e ele passou por esses processos. Quando ele estava preso, ele não reclamou, ele não questionou a Deus, ele não murmurou. Ele não teve momentos de inconstância quando estava viajando, quando estava preso. Ele tinha um relacionamento com Deus que era muito mais do que obter a unção para desenvolver o ministério. Muito obrigado, Jesus. Então Paulo descobriu aquilo que eu considero o melhor de tudo: o relacionamento com Ele. Relacionar-se, criar passar uma amizade com Deus. E porque Paulo tinha isso, ele não vivia altos e baixos. E aonde Paulo passava, algo de Deus se manifestava, porque ele era intenso. E a vida dele refletia isso. E ele transpirava a presença de Deus. Ele carregava algo da glória de Deus com ele. Eu me lembrei de um homem chamado Charles Finney, um evangelista americano do século XIX. E a biografia dele fala, várias biografias foram escritas, né, a partir de suas próprias experiências. E fala, por exemplo, que certa vez ele foi visitar uma fábrica de tecido, de algodão, e confeccionava roupas. E quando ele estava lá para entrar na fábrica, foi divulgado para os funcionários que o pregador, o famoso Charles Finney, estava visitando a fábrica naquele dia. E algumas mulheres trabalhadoras lá começaram a zombar e começaram a criticar aquele pregadorzinho está vindo aí. E começaram a taxar ele disso, daquilo, e começaram a brincar entre elas, usando o nome dele. E a biografia fala que quando ele foi se aproximando, andando, só simplesmente conhecendo o diretor da fábrica, o dono, na verdade, estava mostrando tudo para ele, as maquinarias e tal. E à medida que ele ia só caminhando e cumprimentando as pessoas, olá, tudo bem? Bom dia, como vai? E vendo as máquinas, as pessoas, inclusive aquelas mulheres que estavam zombando dele, começavam a chorar compulsivamente. Porque Charles Finney, aonde ia, ele levava sempre o melhor amigo dele. Não sei se você conhece alguém chamado Jesus. Era tanta presença de Deus sobre ele. Não era algo forçado. Ele tinha tanta comunhão com Deus que aonde ele ia, a presença. Tinha lugares que ele queria pregar, ele não conseguia. Porque quando ele pegava, subia no altar, subia no púlpito, ele dizia olá, boa noite. E a presença começava a manifestar. E pessoas começavam literalmente a cair das cadeiras, cair de joelhos e começavam a chorar compulsivamente, se arrependendo dos seus pecados, sem ele nem ter aberto a boca. Em muitos lugares havia multidões esperando ele e ele não conseguia pregar. Porque a presença de Deus acompanhava aquele homem. Um homem de comunhão. E com Paulo não era diferente. Paulo era tão quente que até a toalhinha dele era levada, quando ele não podia ir, colocada sobre enfermos, e havia algo do perfume de Cristo nele, havia algo da presença daquele homem tão intensa, que os lenços que ele usava, a toalhinha, né, acho que Paulo suava muito, liberava cura literalmente sobre as pessoas. Isso é algo impressionante, não? E esse Paulo então estava no auge do seu ministério, vamos dizer assim, quando ele para numa cidade chamada Troade. Ele não ia se demorar ali. Ele estava, na verdade, de passagem. Então convidam Paulo para servir a ceia. Olha que perigo. Pegar alguém tão profundo e dizer assim: ô Paulo, nos dá a sua graça. Você tem a oportunidade. Não dá para um pregador uma oportunidade. Vem aqui dar uma saudação. Dançou, meu amigo.
de meia-noite para lá. Quem é profundo não vai conseguir dizer: olá, gente, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe, tá bom? É tanto rio. Vocês entendem o que eu estou falando? Não estou desfazendo. É que quem é profundo, cara, não chama para dar uma saudação, porque ele não vai dizer paz do Senhor e vai conseguir calar e sentar. É muito rio de Deus jorrando. É muita glória de Deus jorrando. E chamaram Paulo, entre aspas, caíram na besteira e dizer: Paulo, você pode servir a ceia aqui para a gente? Com certeza, cara. Mas senta aí um pouquinho. Eu tenho uma palavra só para compartilhar. Dançaram. No princípio da semana, Atos 27, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Qual era a finalidade, o propósito? Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, qualquer pregador estava já dormindo, porque tinha viagem no outro dia. Paulo não era pregador, Paulo era cristão, cara. Ele não tinha compromisso com agenda, ele tinha compromisso com a glória de Deus e com pessoas. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, já devia estar dormindo, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Você acha que parou aí? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Sentado aonde? Aonde? Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinando-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, até amanhecer. O cara era uma máquina. Era só para partir o pão. E assim partiu. Depois que cumpre o propósito, você pode partir. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Rapidamente, o que é que isso pode falar para nós aqui nessa manhã, entre tantas coisas importantes? Primeiro, Troade estava recebendo o maior avivalista da época. O maior pregador do momento, um dos maiores de longe, sem sombra de dúvida, um dos maiores pregadores da história. Não por causa da eloquência, ou por dominar o hebraico, o latim, o grego, mas por causa daquilo que eu falei que estava sobre ele, sobre homens como Charles Finney, por causa da glória, da presença de Deus, e logicamente de uma profundidade incrível nas escrituras, sabendo como aplicar em cada situação, porque isso é um segredo. Não adianta conhecer, é aplicar, é saber como aplicar, e ter uma sabedoria prática em relação à palavra. Então Troade estava lá, e a comunidade dos discípulos nessa cidade estava recebendo o cara da época. Sabe aqueles nomes que quando chegam num lugar, atrai gente de tudo que é lugar, de tudo que é cidade. Você conhece algum pregador assim, ou cantor, que quando vai numa cidade, enche? Pois é, Paulo era assim. Então eles estavam recebendo um cara que estava vivendo um avivamento pessoal há muito tempo, que tinha algo para distribuir, não era propaganda enganosa. Paulo não era fruto de marketing, de fato ele tinha algo. Então não era de se esperar que o ambiente lá estava eletrizante. Você já entrou num ambiente que você sentiu que havia eletricidade, algo da presença de Deus, parece que você se sente mais vivo. Você chegou ali, às vezes até meio para baixo, daqui a pouco você já quer evangelizar coluna, cachorro, poste. Há algo no ambiente. Já aconteceu com alguém? Ok, eu, pastora, dos anos, honra, doar. São ambientes que têm mais do que uma grande presença, uma grande voz. São ambientes que estão eletrizados com a vida do Espírito Santo, que literalmente é eletricidade. Ele é uma pessoa, mas ele transmite eletricidade. Eu já vi pessoas que estavam lá super calminhas, até tímidas e tranquilas, e quando elas recebem uma imposição de mãos que transmite algo do Espírito, ela parece sei lá o quê.
Porque é poder de Deus. É a vida do Espírito que transmite, que faz o olho brilhar novamente, que libera um sorriso, que libera uma vontade de orar. Você se aproxima de alguém que ora, não que fala sobre orar, mas que ora, você fica contagiado. Você quer orar, é como se você recebesse por osmose, mas é por transferência de espírito, aquela unção. E você quer aquilo porque você vê algo naquela pessoa. E esse cara era Paulo. Então ele estava lá pregando e, como eu disse, ele não conseguia ser superficial. Não era algo trivial, não era algo sobre 1500 passos para ser bonito, cheiroso e próspero, cara. Isso compra um livro aí de um psicólogo e pratica esses passos. Pode ser que aconteça na sua vida. Provavelmente não, mas tenta. Era algo profundo. Era algo que derramava lágrimas, que arrepiava as pessoas. Porque Paulo não falava de Deus, Paulo refletia Deus. E o ambiente, ele estava lá, certamente contagiado. Mas havia um jovem, chamado Eutico. Cara, se eu for pregar na IABB Santa Cruz, você pode sentar na última cadeira. Provavelmente você não vai perder muito. Mas se for Paulo, mano, senta no púlpito. Senta no púlpito. Por que cargas d'água? O cara mais ungido e mais intenso e profundo daquele momento, daquela época na história, estava pregando. E seu Eutico foi inventado e sentar logo na janela. Num lugar de indiferença, porque se você cai para dentro, você se machuca, mas pelo menos caiu para dentro. E se você cair para fora? E se a janela for dessa altura, talvez você não se machuque muito, mas não sabemos a altura. Mas era alto, por causa do que aconteceu com ele. Então essa primeira palavra é uma de advertência. Cuidado. Cuidado, porque estamos falando de avivamento. E você pode estar muito perto e pode se machucar feio se você não atentar para os sinais. Perto, você pode estar longe. Você pode estar aqui, que bom que você veio. Você pode ser muito útil ao ministério, que bom. Deus conta com você. Mas cuidado. Porque apesar de fisicamente você ser uma pessoa importantíssima e servir muito espiritualmente, talvez você está aqui, mas está numa janela, num lugar perigoso, num lugar delicado. E a Bíblia fala, a primeira coisa que fala é que ele foi adormecendo. Você já viu um maratonista lá correndo e de repente ele caiu no chão porque dormiu? Isso pode acontecer? Não. Então o sono vai dando sinais. Concorda? Então a primeira coisa que fala, após dizer que Eutico estava nesse lugar de perigo, que podia cair para dentro, mas podia cair para fora, é que ele foi adormecendo, ou seja, o sono foi chegando, os sinais de alerta foram. Assim como você está lá e de repente você começa... Espiritualmente é a mesma coisa. Sinais de que o sono está chegando. Ah, hoje não. Eu sei que tem culto, mas eu estou tão cansado. Ah, não, peraí, cara. O sono está grande. Uma hora depois você ainda está lá no bendito Facebook, WhatsApp, mas você abriu a Bíblia. Ah, pastor, mas você não sabe a minha rotina. Desculpa. Espiritualmente falando, seu espírito está na janela e o sono está vindo, não é porque você acorda cedo e trabalha demais. É porque você está perdendo o apetite, seu espírito está ficando tão envolvido pelos brilhos e sons do mundo, que quando vai para as coisas espirituais há uma indiferença terrível.
Então, sinais do sono: falta de vontade de ler a palavra, falta de vontade de orar, de estar em comunhão, de estar na igreja, de se envolver com o ministério. Já não tem prazer de evangelizar porque bate vergonha e timidez, cara. Eu conheço pessoas tímidas que, quando são tocadas por Deus, eles evangelizam até poste. Então não é personalidade, é falta de fogo, é falta de vida prática, diária com Deus. Assim estava seu Eutico. O que aconteceu, que nós lemos aqui, foi consequência previsível de que ia acontecer, Eutico. Tu senta na janela, o sono vai chegando e não faz nada. É claro que não ia dar certo. E olha o que fala mais na frente. Diz que depois dele adormecer, ele foi vencido pelo sono. Aqui é um terceiro estágio. E pior ainda, porque uma coisa é você ir adormecendo, você pode acordar. Um dia eu peguei uma contramão de madrugada, atravessando Maceió, vindo de uma cidade chamada São Miguel dos Campos, em Alagoas. Não sei se alguém conhece. Isso. Era 4h30 da manhã, eu estava vindo de um congresso dessa cidade, e atravessando a cidade de Maceió para ir para Recife, eu peguei a contramão. E graças a Deus, quem estava do meu lado puxou o volante e a gente voltou e eu acordei. Mas quando você é vencido pelo sono, aí a coisa se torna pior. O maior avivalista da história estava pregando a palavra. Havia um propósito a ser cumprido, o partir do pão. E Eutico, que não se levantou enquanto dava tempo, agora foi vencido. Eu tenho visto muitos crentes preciosos que estão sendo vencidos pelo sono. Eu não sei do que estão se alimentando, mas no que diz respeito às coisas espirituais, eles estão tão cansados. O sono já venceu. E aí, como era de se esperar, qual foi a quarta coisa que aconteceu com ele? Baseado aí no versículo 9. Sentado numa janela, adormecendo profundamente, vencido pelo sono. Quarto lugar, o que aconteceu? Caiu. E em quinto, foi levantado? Era previsível, gente. Era previsível. Se o cara fica num lugar de indiferença, num lugar delicado, se o sono vai chegando e ele não toma uma posição, se ele se deixa ser vencido pelo sono, era previsível que ele ia cair. E caindo, ele ia morrer. Essa é uma palavra de advertência para que esse evento não acabe já já. Para que aquilo que Deus está fazendo aqui se multiplique na sua vida e alcance outros e você permaneça de pé. Para que mesmo cansado você jamais sente numa janela. Peça ajuda, grite, fique de pé, faça algo, dê um tapa em si mesmo. Quantas vezes eu dirigindo lá, o sono vinha, eu me beliscava, botava o som alto. Meu pai fala que quando ele viajou o Brasil todo de fusquinha, ele disse que quando batia o sono, ele encostava o carro no acostamento, tirava a roupa e começava a correr de um lado para o outro no asfalto. Aí você diz, que loucura, eu jamais faria isso. Uma coisa é certa, era melhor do que ele dormir no volante. Algumas loucuras às vezes têm que ser feitas, sabia? Quem vai passar, vai tirar onda. Talvez carros passavam, caminhoneiros, eu doido, desorba correndo aí, ó, no asfalto, 4 horas da manhã, pirou. Está vivo até hoje, graças a Deus. E eu conheço muita gente certinha. O sono veio, não gritou, não admitiu que o sono estava vindo, porque vem para todos, sim ou não? O cansaço bate em todos, sim ou não? Sim, todos passamos por isso, somos de carne e osso. A diferença não é que existem super-homens ou super-mulheres espirituais. Existem aqueles, e são todos, que passam pelo cansaço. Só que a diferença está daqueles que caem para fora e daqueles que se levantam, ou pelo menos gritam, me ajuda, me ajuda. Vocês estão me entendendo? Então, depois de cair, gente, ele morreu. E depois que morre, dá muito mais trabalho. Quantos sabem do que eu estou falando?
Depois que morre, depois que um jovem eutico ou um eutico jovem morre, dá mais trabalho. Porque ele conheceu a verdade. Cara, eu gostei desse cachorro. Como é o nome dele? Karen? É Karen, é? Ah, é? Ela é carente mesmo, né? Mas ela é dócil. Ela sempre chega onde a coisa está rolando. Karen, eu tenho que te levar em alguns lugares que a gente está pregando aí. Você está com mais sede do que muitos crentes por aí. Olha aí, ó. Está relaxada. Vai receber, já recebeu, agora vai relaxar. Depois que um jovem eutico morre, tudo é mais difícil. Agora Paulo, gente, que estava lá pregando, que tinha ainda o propósito de partir o pão, que ia seguir de viagem logo cedo, ele poderia ter dito, caiu porque quis. Era eu que estava pregando. Porque coisa ruim é você pregar e ver gente dormindo, viu? Eu não tenho problema com isso, porque quando eu comecei o meu ministério, eu já pregava para uma multidão de 2 pessoas. Uma comunidade carente lá em Recife, chamada Chié. E das 2 pessoas que estavam lá para me ouvir, uma sempre dormia. Então eu não tenho problema com crente dormindo, mas que é chato é. Então Paulo poderia ter dito, cara, dançou, mano. Era eu. E eu me preparei para pregar aqui. Você caiu porque quis, você teve a oportunidade. E outra coisa, eu vou viajar logo cedo. Eu ainda tenho que partir o pão e não terminei nem minha introdução, que o homem era uma máquina. Mas sabe o que é que Paulo fala? Fez. Diga, por favor. Ele parou tudo. E no versículo 10 diz que ele desceu. Diga, parar, descer, se inclinar, se abraçar e liberar a vida. Agora diga, por favor, parar tudo, descer, se inclinar, abraçar e liberar a vida. Então Paulo tinha todas as razões para dizer se vire. Mas um dia Deus me mostrou que Paulo está representando aqui o modelo de igreja que Jesus quer. Que vai parar tudo de mais relevante e importante que estiver fazendo. E vai literalmente descer da sua posição atrás dos eúticos que caíram. E não vão chegar lá e vão dizer, olha cara, agora me escute. Quem está morto não precisa de sermão. Precisa de abraço. Paulo desce, Paulo se inclina, ou seja, ele se aproxima e ele abraça. Agora não foi um abraço social. O social é importantíssimo, tem que ser um braço da igreja. Mas não foi um abraço tipo, ô mano, mas estamos juntos. Foi um abraço do tipo, receba a vida de Deus e volte à vida. Deus está te dando uma segunda chance. O social sempre. Mas o social sem transmitir a vida de Deus é social. Paulo desce e abraça, mas aquele abraço ele transmitiu a vida de Deus a tal ponto que o corpo do menino voltou a viver, o menino sobreviveu, o menino ressuscitou. Igreja IABV em Santa Cruz, há vários eúticos que caíram da Santa Cruz, que caíram de Caruaru, que caíram do Japão, que caíram da Assembleia de Deus. Quem vai ressuscitá-los? Porque mortos já estão. Quem vai ressuscitar a igreja Paulo, que vai parar sua pregação, que vai parar a ceia, que vai parar tudo que for mais importante, que vai descer, literalmente sair da sua posição mais alta, que vai se inclinar, se identificar, que vai abraçar, agasalhar, mas que vai transmitir a vida de Deus. E Eutico foi levantado, diz o versículo 12, vivo. Deus está chamando os eúticos que se desviaram. Mas quem vai levantá-los é a igreja. Os Paulos, os que têm a visão, vão ressuscitá-los. Mas quem vai erguê-los de volta ao cenáculo
ao ministério, ao propósito, ao chamado, é a igreja. Porque diz aqui que quem conduziu vivo o rapaz foram os irmãos de Troade, não Paulo. Paulo, os que têm a visão, ressuscita. A igreja restaura ele para uma posição. Essa é a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu quero que você, por favor, feche seus olhos, abaixe a cabeça. Eu quero fazer uma simples oração. Porque eu vejo aqui no texto a igreja Paulo, os Eúticos, e eu vejo um outro protagonista invisível que nem sequer se falou no nome dele, mas que agiu em meio a tudo, que foi o Espírito Santo. Alguém pode dizer, mas era meia-noite. Verdade, o sol não bate, não é? Mas eu também li aqui que aquele ambiente estava extremamente iluminado. Sabe o que Deus me falou? A época em que nós estamos vivendo no mundo é meia-noite, uma época de transição, uma época difícil, de muita escuridão lá fora. Mas nunca teve tanta luz no cenáculo. É cantor para tudo que é estilo, é pregador de tudo que é jeito. Pregador raivoso, pregador manso, prega de careca, cabeludo, de bermuda, de terno, como você quiser. Cara, ninguém tem prato de tudo que é sabor. Você escolhe o menu. Mas você só não pode dizer que o cenáculo está escuro, porque nunca foi produzido tanto material. Nunca se teve tantos livros de tudo que é assunto. CDs e pregadores, estilos, igrejas e ministérios. O cenáculo está iluminado. Mas tem eúticos que não tomam uma posição. Ficam da janela, num lugar delicado e perigoso. Mas o papel nosso como igreja é seguir os passos de Paulo e levantar vivo os eúticos que morreram, mas que a unção trouxe de volta. Porque só um abraço ungido pode trazer Paulo, ou melhor, eútico de volta. Então, essa era a primeira mensagem. Eu quero orar pelos Paulos e pelos eúticos. Simples assim. Primeira coisa, eu quero chamar aqui na frente, se há algum eútico e você quer a vida novamente, se você sente que você tem andado sentado na janela, mas você não quer cair, muito menos morrer. Ou se você sentou na janela e sente que de alguma forma você caiu para fora, mas hoje você quer voltar ao propósito. Porque sabe o que Paulo fez depois que ressuscitou Eútico? Voltou e partiu o pão. Porque tem um propósito a se cumprir. E a igreja só vai cumprir o propósito final de partir o pão aos famintos, quando em primeiro lugar ressuscitar os eúticos que caíram. Por isso que o Espírito Santo tem falado no meu coração que esse é um tempo que Ele está chamando todos aqueles que se afastaram. Ele está dando, o Espírito do Senhor abriu uma janela no Brasil, dando uma oportunidade para os milhares que se afastaram. Seja porque sentaram na janela, ou porque a igreja falhou com eles. Eu trabalhei um tempo, muitos anos atrás, no Aníbal Bruno, e eu fiquei chocado em ver que boa parte dos presos estavam lá, ou eram filhos de pais crentes, e a maioria de uma determinada igreja, ou eram crentes desviados. Enfim, se você se identificou com o Eútico de alguma forma e você quer mudar isso nessa manhã, quero te chamar aqui na frente para a gente orar por sua vida. Lembrando que Eútico não só simboliza os que caíram e morreram, mas os que o sono está batendo. São vários estágios, né?
O sono chegando, o vencido pelo sono, o cair, o morrer e o primeiro, né? O sentar na janela. É quando você já não tem tanto prazer. Talvez Eutico foi ali só porque os pais obrigaram. Cara, é Paulo, mano. Nem hoje você vai. Nem hoje você vai para a igreja, Eutico. Nem com o apóstolo Paulo pregando. Ah, saco. Tá bom. Eu vou. Mas vou ficar na janela, tá? Coroa. Ah, Eutico. Mas não deixa de ir, não. Porque Deus te ama demais, Eutico. Não é por causa de Paulo. É porque Deus tem um propósito para você, Eutico. Ainda não se cumpriu, Eutico. É porque Deus quer te usar, Eutico, para os outros teus amigos e colegas. Teus colegas de pelada, de vôlei, de faculdade, de colégio, Eutico. Deus quer te usar. O que tu está fazendo com a tua juventude, Eutico? Tu está sentado na janela, Eutico, indiferente, porque tu tem comido comida demais que não está te fazendo bem. Porque tu gasta mais horas se comunicando com a galera pelas mídias do que ouvindo Deus, Eutico. E ouvir Deus não é fardo, cara. Orar não é um fardo. Claro que às vezes a gente faz pela disciplina. Mas isso não é um fardo, cara. Especialmente quando Ele chega. Quando você sente um toque do amor dEle. Como a gente sentiu ontem aqui na viração do dia. Que momento gostoso, precioso. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu não sei em que estágio eles estão. O sentar, o adormecer, enfim. Mas eu chamo eles de volta para dentro. Eu chamo o espírito deles para estar de pé e não mais sentado na janela. E se por acaso alguém entre eles chegou a cair, até mesmo a morrer, eu oro, Senhor, estendo as mãos para eles. Vamos pedir que o Espírito Santo que estava sobre Paulo possa reacender a chama, a vida de Deus dentro deles. Se você sentir vir abençoar, tocar em algum deles, faça isso. A vida de Deus. Que a vida de Deus te toque. Eu te chamo para dentro, filho. Você é muito útil à obra de Deus. Vem um vento contrário lá de fora. E na janela, a gente pode até ir para refrescar um pouco, mas não podemos sentar. E lembra que o mesmo vento que às vezes refresca, ele pode trazer sono. Ou melhor, tem ventos que refrescam, mas tem ventos que trazem um sono. Todo vento que te trouxe algum tipo de sono, eu mando embora de volta. E te chamo para dentro novamente do cenário. Porque você é muito útil ao Senhor. E a obra dele. Você não tem ideia de quantas pessoas foram tocadas e identificadas com o personagem que você representou. Esse ano. Teve muitos que até sorriam com o seu personagem. Mas era justamente com ele que eles se identificavam. Esse sou eu. Esse sou eu. E às vezes a gente até
está chamando de volta os eúdicos para dentro de volta do cenáculo, para cair para dentro. Não é essa expressão que essa geração hoje usa quando vai fazer algo radical: vou cair para dentro. Se o cara vai para uma balada e está a fim de beber e aprontar, ele diz: vou cair para dentro. Está na hora dos cristãos, jovens radicais por Jesus, dizer: cara, eu estou nessa, eu estou fechado com Jesus e vou cair para dentro, mano. Eu vou orar, eu vou viver, eu vou evangelizar meus pais, eu vou usar o Facebook e o WhatsApp para falar do amor dele. Eu não tenho feito isso para as minhas colegas de escola, mas eu vou começar a fazer isso. Eu não só vou ficar ouvindo e lendo aquelas conversas muitas vezes fiadas. Eu vou deixar que a mídia social nas minhas mãos seja um instrumento para levar a glória de Deus. Eu chamo vocês de volta para o cenáculo. E sabe o que nós vamos fazer aqui hoje? Não se preocupem, pessoal da liderança do acampamento, porque isso não foi programado. A gente pode fazer até com água e biscoito treloso, mas a gente hoje vai terminar aqui ceando. A gente vai partir o pão. A gente vai partir o pão. E se tiver sobrado só um francês do café, não tem problema. Ainda bem que os meninos que vieram comigo não tomaram café. Foi profético. Então provavelmente deve ter sobrado alguma coisa. Nós vamos cear já já. E vamos terminar orando pela igreja que quer se comprometer em ser a igreja Paulo. A igreja que vai ressuscitar os eúdicos. Amém. Se quiserem continuar aí na frente, se quiserem sentar aqui, a segunda parte é mais rápida. Eu quero ir para um outro texto, que está lá em Lucas 7. Essa primeira palavra foi de exortação, advertência, mas essa segunda ela é mais gostosa, é mais light. Lucas 7. Eu quero trazer para você agora do avivamento que aconteceu em uma reunião. E quem causou isso foi a pessoa mais improvável possível. Dentro de uma cultura extremamente machista, foi uma mulher. E dentro de uma cultura judaica que valorizava muito títulos e formas e formalismos, o título que essa mulher fala, que a Bíblia fala sobre ela, é que ela era uma mulher da cidade. Versículo 37. Uma mulher da cidade. Qual era o título dela? Pecadora. Pois uma mulher da cidade, pecadora, liberou avivamento numa casa. Vamos segui-la? Vamos segui-la? Amém. Versículo 36 em diante, Lucas 7. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então Jesus não se convidou, Jesus foi convidado. E ele foi para a casa do fariseu. Versículo 37. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Vou ler novamente, versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés
e os ungia com o coentro. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, ou seja, provavelmente ele chamou Jesus por causa do título. Ah, tem um profeta na cidade. Ele não estava interessado no homem Jesus, ele queria ser visto como profeta. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. A religião põe estigmas, a religião põe adjetivo nas pessoas. A religião não olha e diz: ali vai um homem precisando, uma mulher que ralou na vida. Não, ali vai, olha, aquela ali, ó, pecadora. E a religião só encosta nos títulos. Aquele homem não estava interessado em honrar o homem Jesus. Provavelmente ele ficou com vontade de mandar Jesus embora quando viu Jesus dando atenção para aquela mulher. Ué, esse cara não é profeta não. Porque se fosse profeta, ele não ia deixar que essa pecadora tocasse nele. Sabe de uma coisa? Me dá para cá esse jantar. Cai fora, tu não é profeta não. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. Olha a sabedoria, a simplicidade de Jesus e a profundidade. E de repente é como se ele dissesse assim: Simão, pois não, mestre. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ô Simão, me diz uma coisa: qual deles tu acha que vai amar mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus falou: julgasse bem, Simão, você respondeu com verdade. E eu fico imaginando o que Simão fez. Eu sou o cara. Aí Jesus fala: sabe o que é, Simão? Está vendo essa mulher? Versículo 44. Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, o que era comum quando se recebia alguém. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Sabe o que é, Simão? Não me deste ósculo, um beijo. Era normal de se receber um convidado beijando naquela cultura. Ela entrando, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Sabe o que é, Simão? Não me ungiste a cabeça com óleo. Era algo também de honra. Mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Gente, aquela mulher, ela liberou naquele ambiente algo da presença de Deus. Ou melhor, ela teve a capacidade de tocar Jesus e liberar um perfume naquele lugar que encheu aquele ambiente. E eu vi aqui na figura dela o retrato, ou daquilo que ela fez, da verdadeira adoração. Eu sempre me perguntei, muita gente já me perguntou: Rodrigo, quando a Bíblia fala que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, o que é essa verdadeira adoração? Pois aqui estão os aspectos no meu entendimento da verdadeira adoração. Primeira coisa que a gente vê naquela mulher: ela entra naquela casa com ousadia. Ela não chegou ferindo o fariseu, ela não chegou confrontando o fariseu, ela nem deu atenção. Também não desprezou, porque a casa era do fariseu. Mas ela não precisou confrontar o fariseu: seu fariseu, fica na sua aí, tá? Eu vim falar com ele. Não. Sabe quando o avivamento vai contagiar a igreja, das mais pentecostais às mais tradicionais? Quando a gente entender que a nossa parada é com Jesus. Que a gente não precisa confrontar os fariseus, a gente só precisa quebrar o vaso.
A gente só precisa fazer algo certo. A gente só precisa liberar um perfume. Sabe aquele perfume gostoso, forte, que enche todo o ambiente? Você já viu alguém chegar tão cheiroso que parece que encheu o ambiente? Estou falando daquele perfume do Paraguai de R$1,50, não. Estou falando de um bom perfume que enche. Foi isso que a mulher fez. Ela mudou aquele ambiente. Talvez estava lá tudo tão certinho, né? O fariseu lá, olhando para Jesus e falando: ah, Jesus, você não sabe, viu, cara? Mas eu sou muito próspero, viu? Um ambiente, uma conversa chata, formal, tradicional. E aquela mulher, ela entra naquela casa. E a primeira coisa que eu percebo é o dia dela entrar ali, sem ser chamada. A segunda coisa que eu percebo nela é que diz o texto que ela chega por detrás e vai logo para os pés de Jesus. A verdadeira adoração, ela reflete uma atitude humilde. Ninguém pode chegar diante de Deus se achando. Você pode até ir, mas depois que Deus vem, meu amigo, você está lambendo o chão. Então ela já chegou lambendo o chão. Ela já chegou por detrás, ela já chegou se prostrando, ela já chegou indo para os pés de Jesus. Aqui é a verdadeira adoração. Não tem ninguém que se ache que quando vai para Ele não ache o seu lugarzinho ali. Então isso fala de uma postura humilde, de uma atitude humilde, reconhecendo por que ela foi. Porque ela sabia quem ela era. Ela não precisava que a religião dissesse que ela era pecadora. Ela sabia que era. Ela sabia que ela estava mal com Deus. Ela sabia que ela estava em falhas com Deus. Ela sabia que ela estava fora do rumo e do propósito. Ela sabia quem ela era. E porque sabia quem ela era, ela foi humilde, porque ela entendeu também quem era aquele homem. A terceira coisa que eu observo aqui, nesse texto, é quando diz que ela já chegou chorando e regando os pés dele com lágrimas, um coração quebrantado. A verdadeira adoração não tem a ver necessariamente com uma canção, um momento do culto, mas um estilo de vida. Então o verdadeiro adorador, ele busca esse coração quebrantado, sensível, que reconhece quando falha, que não tem problemas de buscar quem quer que seja, dizer: meu irmão, me perdoe, cara, eu estava na carne, eu estava impaciente, eu falei mal de você, sabe? Me perdoe, eu sou orgulhoso mesmo, sou egoísta. Perdoe, cara, me perdoe, eu falhei com você. Você deseja ser um verdadeiro adorador? Vai dar trabalho. Você vai se expor. Você vai ver coisas dentro de você que você nem sabia que estava lá. Você vai ver que a gente ainda é muito orgulhoso, carnal, egoísta, egocêntrico, vaidoso, mesquinho, avarento. A gente não se acha assim quando a gente está de longe. E quando a gente olha para a igreja, para a superficialidade, a gente até se acha acima da média. Quando você vai para Deus, você está frito. Porque a glória dele reflete a gente começa a ver: meu Deus, tá ruim a coisa. Tá ruim. Era melhor andando longe, andando no meio da multidão. Porque perto, você começa a ser confrontado. Quando você começa a se aproximar dele, ele vai botar a mão no seu ombro e vai dizer: vamos andar junto, mais juntinho, vem cá. O cara, tá ruim a coisa. Quantos entendem do que eu estou falando? Então, um coração quebrantado. Quarto lugar, um coração de serviço. Porque diz aqui que ela começou a enxugar com os próprios cabelos as lágrimas e aquele unguento, aquele bálsamo que ela derramou. Isso fala de serviço. E o que é que ela usou? Os cabelos. Sabe o que é que Paulo fala do cabelo da mulher? O que é que o cabelo é para a mulher? Alguém lembra que Paulo falou aos Coríntios? A sua glória. Vocês entendem, gente? Não era só uma mulher meio maluca lá. Ela estava depositando toda a glória dela. Ela estava depositando aos pés de Jesus aquilo que ela tinha de mais gloriosa. O cabelo, Paulo fala disso. O cabelo é a glória da mulher.
Ela estava pegando aquele cabelo e colocando aos pés dele a sua glória. Ela estava devolvendo a glória a Jesus com aquele ato simbólico. Mas ela estava servindo. Colocar os cabelos, que sinal de humilhação, gente. Enxugar os pés do mestre com o cabelo. Serviço. Isso fala de serviço. E só serve, só ocupa essa posição de servo quem se humilhou. Porque todos nós queremos uma posição de destaque, onde a gente é servido. É bom ser servido. Aliás, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vocês estão nota 10 mesmo. A gente não busca por isso, mas a gente percebe nos detalhes. O que me chama a atenção, onde a gente vai, são detalhes. E os detalhes fazem diferença. E eu vi detalhes aqui. Então, muito obrigado por isso. Apesar de não buscarmos, mas torna mais fácil a missão. Porém, nós vamos cumprir de uma forma ou de outra a missão. Com aridez ou com facilidade. Nós vamos cumprir o propósito. Mas o serviço, gente. Uma igreja adoradora, uma igreja que quer refletir a verdadeira adoração, é uma igreja de serviço. É uma igreja que pega a sua glória. Tem uma igreja que a gente vai muito lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, e sempre me chama a atenção nos acampamentos. Porque a galera que mais pega pesado, acho que aqui também acontece isso. Mas a galera que mais pega pesado, lava banheiro, fica o dia todo na cozinha, são as pessoas mais ricas da igreja. Por quê? Porque entenderam que da porta para dentro não tem status nem condição financeira. Somos servos, ou deveríamos ser. Ninguém é melhor ou mais importante. A igreja está tão contaminada com Roma, com essa hipervalorização de status, de posição, de títulos, de dinheiro. Eu abomino isso. Tem lugares que sinceramente dá vontade de vomitar e ir embora rapidinho. Mas temos uma missão. Lugares onde as pessoas são mais valorizadas, se têm ou se são. Jesus não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Parte da igreja brasileira, apesar de ele amar extremamente, ele está engasgado porque foi comida morna. Comida morna na goela dele, na garganta dele. Ele está um tisquinho de vomitar. Porque comida fria você detecta logo e não come, né? Vai esquentar, vai dar um jeito. E comida quente você, logicamente, come. Mas a morna, ela engana. E Jesus é exigente. Ele ama todos. Mas ele quer comida quente. Igreja e ABV Santa Cruz, sejam quentes. Sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Então, a gente vê aqui uma mulher de serviço. E a gente vê uma mulher aqui buscando intimidade. Porque ela foi e começou a beijar os pés de Jesus. E isso fala de intimidade. Beijo, intimidade. Ninguém deveria beijar outra pessoa se não tem relacionamento. Se não tem algum padrão, algum nível de intimidade com aquela pessoa. Então, ao beijar os pés dela, ela estava dizendo: Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero te conhecer. Uma igreja adoradora, ou a verdadeira adoração, é uma igreja, é uma adoração que reflete ousadia, humildade, quebrantamento, serviço, intimidade e, em último lugar, honra. Porque a Bíblia fala que ela pegou aquele vaso, aquele unguento, aquele bálsamo caríssimo e liberou sobre os pés do Senhor. Ela estava fazendo o quê? Ela estava honrando com aquilo que ela tinha de mais precioso. O que é que você tem de mais precioso?
Dessa forma, aquela mulher honrou Jesus. E como ela voltou para casa, diga por favor, perdoada, salva e em paz. É isso que Deus tem para mim e para você. Cada vez que a gente errar, há perdão. Amém? A salvação e paz. Aqui está o reflexo de uma reunião de avivamento. Quando tudo isso acontecer, a gente está no caminho certo. Vamos orar? Senhor, tanto se fala de adoração no Brasil. E a tua palavra fala que o que o Senhor está atrás é de adoradores. Mas se o Senhor está atrás dos verdadeiros, é porque existem os falsos. E eu não quero ser um falso adorador, que só supostamente te adora aos domingos. Porque adoração é mais do que cantar músicas. Adoração é um estilo de vida de humildade, quebrantamento, sempre quando erramos, reconhecer, de serviço, de depositar no Senhor aquilo que nós temos de glorioso, de dar a nossa glória a Ti, de devolver a glória a quem é devido, de honrar o Senhor com aquilo que temos de mais precioso. Como aquela mulher, Senhor, que provavelmente economizou, despejou ali a economia de um ano todo. Sabe por que muitos passam dificuldade financeira? Porque dão pouco. Eles estão esperando receber, quando na verdade não deram. Não se colhe o que planta. Primeiro você planta e depois vem a colheita. Quem planta, colhe. O que é que você tem para dar para Ele? O que é que você tem para dar para Ele? O que é que você pode e quer colocar nos pés dele? Qual é o seu perfume caro? O que é que te custa? A mulher pegou talvez a única coisa que ela tinha de preciosa. Talvez a única coisa que ela gostava dela eram os cabelos. Porque a autoimagem dela, por ser pecadora, provavelmente uma prostituta, era provavelmente a pior possível. O nome dela difamado. Talvez ela não conseguia se olhar no espelho. Talvez ela se achasse a pior das pecadoras. Mas quando ela enxuga, talvez ela estava dizendo: Senhor, ainda melhor do que o unguento. Vou colocar meus cabelos aqui, Senhor, para enxugar teus pés. Que eu reconheço, Senhor, quem Tu és, quem eu sou. Eu não podia, Senhor, me aproximar e Te dar um beijo no rosto, porque eu não sou digno. O único lugar, Senhor, que eu achei que eu poderia ainda tocar a Teus pés
Porque eu reconheço, Senhor. Eu sei quem eu sou. E aquela mulher ouviu o que aquele fariseu poderia ter ouvido, porque ele teve uma oportunidade extraordinária. Eu não sei o que aquele fariseu ouviu da boca de Jesus, mas eu sei o que ela ouviu. O fariseu chamou ela de pecadora, Jesus chamou de mulher. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Mulher, está zerado. A partir de hoje, nova vida. Eu te perdoo de tudo que você fez, mulher. Você não vai voltar para casa como você entrou, com tanto peso de condenação nessa casa. E mulher, a tua fé te salvou. E tem mais uma coisa. Vai em paz. Meu Deus. Meu Jesus. É isso que o Senhor quer falar para a sua igreja. Neste momento, nas nações da terra. É isso que o Senhor quer falar para os pecadores. É tudo aquilo que o Senhor mais deseja falar para alguém. Eu te perdoo. Você está salvo. Vá em paz. A igreja, os pecadores podem se tornar na casa dos fariseus adoradores. E os adoradores irão em paz. Em meio a um mundo conturbado de pessoas literalmente em crise de pânico, depressão, ansiedade, os adoradores terão paz. Em meio a um mundo com crise de consciência por tanta coisa errada, há perdão para nós. A paz, ela vem em boa parte quando a gente sabe que fomos perdoados por Deus e nada mais nos acusa. Eu quero dizer para você que veio aqui esses dias e se arrependeu, você está perdoado. Volte em paz para a sua casa. Em nome de Jesus. Busque diariamente humildade, quebrantamento, servir, honrar. Os elementos que falamos aqui. E você vai ter paz. Intimidade. E você vai ter alegria. Amém. 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 E amém. Bem, eu quero só fazer mais uma oração pela Igreja Paula. Isso. Mas já temos a mesa ali. Vocês são operacionais demais, viu? Já desenrolaram a ceia ali. Mas eu quero fazer só uma oração mais pela Igreja Paulo, em cima daquilo que a gente falou no início. A igreja que vai atrás dos últimos. Se tiver alguém aqui que quer se comprometer, você fica de pé no seu lugar. Se quiser vir, venha. Se quiser ficar no seu lugar de pé, você fica. Mas para a gente orar por você, a Igreja Paulo. Eu quero pedir que Pastor Cláudio fazer essa oração. Pastor Claudeni, muitos só conhecem pela unção que Deus derramou, a graça que Deus derramou sobre ele para nos conduzir à presença de Deus por meio das músicas. Mas ele tem sido um Paulo porque ele tem feito também um trabalho social que não dá ibope.
não dá, enfim. Mas ele tem ido atrás de Eudicos. Eu quero que ele ore por nós nessa manhã, liberando essa unção para sermos Paulos para os Eudicos, amém? Paulos para os Eudicos. É isso aí. Essa semana eu estava meditando livro de Lamentações e chamou a atenção um versículo. Estava compartilhando com a turma, era a palavra que eu iria ministrar, se fosse ministrar aqui. E diante da lamentação, diante da destruição, aquele livro de Lamentações era um livro diante da destruição que assolou Judá e Israel. E versículo 12, Jeremias fala assim: vós que passais pelo caminho, acaso não vos comoveis? Eu fiquei pensando, será que diante da destruição toda que ocorreu ali ainda existia pessoas indiferentes? E eu penso que a igreja do Senhor precisa despertar para isso, porque a gente está vendo tanta coisa, a gente está vendo na televisão, nos noticiários, na internet, né? Tanta coisa, e só fica vendo. Nós estamos passando pelo caminho, muita gente está passando pelo caminho e está se tornando diferente. Não está se comovendo, nós temos que nos comover. Não podemos apenas só escutar, não podemos apenas só ficar vendo. Comoção fala de perturbação mesmo. Comoção é você se abater pela situação que está ao seu redor e se perturbar a ponto de fazer alguma coisa. Então tem muitos eudicos aí morrendo e a gente tem que se perturbar, a gente tem que se abater por eles, a gente tem que se comover. Senhor, vem sobre nós nessa hora, Pai. Não nos deixem indiferentes diante da destruição, Senhor. Não queremos estar indiferentes, Pai. Não queremos estar indiferentes diante das mortes, dos jovens que estão morrendo, das famílias que estão sendo destruídas. Não podemos ficar indiferentes, Senhor. A pobreza ao nosso redor, a miséria. Não podemos ficar indiferentes, Pai. A doença que tem aplacado a nossa geração, a depressão e tantas outras coisas. Não podemos ficar indiferentes diante da destruição, Senhor. Derrama um batismo de compaixão no nosso coração, Senhor. Derrama um batismo de amor no nosso coração. Desperta o amor, Senhor, em nosso coração. Desperta o amor, Senhor. Não queremos que o nosso amor esfrie, Senhor. Estamos vendo tantas coisas e por causa disso, Senhor, parece que aquilo não causa mais nenhum efeito no nosso coração. Deus, por favor, desperta o nosso coração. Desperte o seu coração nessa manhã. Desperte a sua comoção nessa manhã. Faz o ser uma igreja Paulo, Senhor. Uma igreja que vai atrás daquele que está caído, daquele que está ferido, daquele que está abatido. Oh, Espírito Santo de Deus, desperta, levanta-nos, Pai.
importa. A igreja que se importa. A igreja que se importa. A igreja que vai além. A igreja que desce. Que se inclina. Oh, Senhor. A igreja que abraça. Que sopra vida onde há morte, Senhor. Em nome de Jesus. Que sopra vida onde há morte. Sopra vida, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Sopra o teu fôlego aqui. Sopra o teu fôlego em nós. Para que nós possamos, Senhor, nos levantar. Oh, Deus, com um coração despertado. Derrama teu amor em nosso coração. Espírito Santo, vem. Mais uma coisa te pedimos. Como pousaste sobre cada um. Yes. Em Atos 2 para cumprir o propósito. Nós não podemos encerrar, Senhor, nossa parte sem pedir. Enche esse cenário. Enche a vida de cada um. Enche a vida do servo. Que o Senhor falou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, incluindo servos e servas. Joel profetizou isso. Servos e servas do Deus vivo, levante suas mãos. Apenas peça, seja clamando, gritando, apenas com um gemido. Peça que o Espírito Santo te unja, te toque, te encha, para você cumprir o propósito. Lembre-se que a unção é para o propósito, para cumprir o propósito. A unção é para cumprir o propósito. Há uma palavra para vocês, para IABV Santa Cruz. Vocês serão um lugar que atrairão muitos jovens sem pais e sem mães. Eles vão se sentir acolhidos, se abram para amar. Não tenham vergonha, medo de abraçar quem entrar. Abrace mesmo. Sabe falar. Rompa toda vergonha, timidez. Entrou. Não deixa ninguém entrar. Uma das maiores tragédias das igrejas que eu tenho visto, ou da igreja, porque só existe uma igreja, é pessoas que entram e saem, culto após culto, domingo após domingo, sem ninguém falar nada. Sem ninguém. Cara, elas são imperceptíveis. Quantas pessoas entram, saem, ninguém, nem um abraço, nem um aperto de mão. Que tragédia. Você acha que ela foi para receber uma palavra? Talvez ela foi apenas precisando de um toque, de um abraço. Essa é uma das maiores carências da nossa geração, o toque. Porque, amados irmãos, eu não falo isso com tom de sarcasmo, de julgamento, mas porque a proliferação do homossexualismo em nossa geração, sabe por quê? Porque se os pais não tocam, se a igreja não toca, quem tocar vai conquistar. Isso eu falo pelo Espírito do Senhor. A nossa geração precisa de um toque.
pela ausência do toque, nós temos visto o que tem visto. Pais, toquem seus filhos, mães, toquem seus filhos, líderes, toquem seus discípulos. Abrace, põe as mãos, relacione. Agora, namorados e noivos, não toque com o toque do mundo. Toque com o toque de Deus. Queremos humildemente pedir que o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês. Todos aqueles que querem um toque de Deus, venham aqui na frente. Nós vamos orar para que Deus te toque. Não quer dizer que Ele vai tocar porque Ele faz o que Ele quer. Mas a gente vai orar para que isso aconteça. Então, todos aqueles que querem um toque de Deus, uma unção nova sobre a sua vida, um novo frescor na sua vida espiritual, vem aqui na frente. Nós vamos estar liberando algo aqui na adoração. Vamos pedir por uma transferência. O pessoal da liderança aqui da EABV, se quiser também pôr as mãos, fiquem, por favor, fiquem livres, à vontade para mover no Espírito. Os meninos que andam comigo, quem sentir e nos ajudar aqui na frente com posição de mãos, venham aqui também. Ou se não, pode ficar também atrás das pessoas, dando um tipo de suporte se for necessário. Vamos criar um ambiente. Se o Espírito vai fazer algo, é com Ele. A gente nunca sabe. A gente faz a nossa parte. Há um ambiente gostoso aqui. Eu acho que vocês entenderam o propósito. Vamos nos render a Ele em adoração, preparando o nosso coração para receber mais dele. Não há outro lugar que o teu amor, que o teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor. Que não resistirei, que não controlarei. Ele quer encher o frasco hoje. Quero mais. Alguns de vocês derramaram todo o perfume. Ele vai renovar, ele vai encher de novo o frasco. À medida que você dá, você recebe. À medida que você derrama, ele renova o frasco. Ele recarrega. Você dá, ele repõe. Lembra lá do azeite da viúva? Você reparte e ele restitui. Você serve e ele renova. Você dá, ele está hoje completando o frasco. Outro
moderados, humildes, servos, depositando nossa glória aos pés dele, chegando a ele com ousadia, com intrepidez no Santo dos Santos, levantando mãos limpas para o santuário e bendizendo ele, sem ira, sem animosidade, sem falsidade. Que teu amor acende um fogo em meu coração, e não resistirei, e não controlarei. Quero mais de ti, quero mais de ti. Acende um fogo em meu coração, e não resistirei, e não controlarei. Quero mais, eu quero mais de ti, Deus.
Paulo abraçou Eutico. Seja um Paulo para a vida de alguém. Procura alguém ou quem está ao seu lado, ou não. E algo que a gente fez aqui esses dias também foi abraçar espontaneamente. Faz isso mais uma vez. E aquece essa pessoa. Se você não sentir de falar nada, não precisa. Mas aquece ela. Dá um abraço fraternal. Dá um abraço dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinho. Estamos juntos. Não é... O mundo fala isso. Estamos juntos. Mas não chegam juntos na hora que se precisa. Mas dá um abraço dizendo: olha, não é da boca para fora, conta comigo, estamos juntos para o que der e vier. Seja você na condição de Paulo ou de Eutico, libera desse... O amor de Deus não é um sentimento, é prático. Ah, eu nunca senti o amor de Deus. Então você nunca abraçou alguém. Você nunca tirou a camisa para dar para um mendigo. Como é que você vai sentir o amor? É assim que a gente sente. Quando a gente ora, quando a gente visita, quando a gente se importa, quando a gente pratica. Conforme o pastor Cláudio falou aqui, quando a gente se incomoda com a dor, quando a gente está indo pelo caminho. E em meio a essa atmosfera gostosa, continue aí ministrando. Se alguém veio para cá e ainda não tomou uma decisão pública por Jesus, ou se um dia você fez e se afastou e quer agora oficialmente, sem nenhuma vergonha, dizer: Jesus, estamos juntos. Agora eu falo para o Senhor: estamos juntos, Jesus. Então, se você ainda não tinha entregue a vida, se você um dia fez e se afastou e quer renovar essa aliança publicamente, se você não se envergonha de confessar Jesus publicamente, queremos chamar você aqui na frente. Todo aquele que veio para esse acampamento ainda não tinha entregue a vida, ou que estava afastada ou afastado e hoje quer voltar. Se há alguém, então a gente não poderia terminar esse acampamento sem te dar essa oportunidade. Então, se há alguém, vem aqui na frente para a gente orar por ti. Aleluia. 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 Se há mais alguém, então vem nessa, pega carona e vem pra gente orar por ti. Se há mais alguém, amém. Se há mais alguém, vem. Nós falamos ontem que Lucas falou para Teófilo quando escreveu Atos. E ele se referiu ao evangelho que ele escreveu, dizendo que era apenas aquilo que Jesus começou a fazer. Ele só registrou o começo. Eu quero dizer para todos vocês, especialmente para vocês duas que estão aqui, é só o começo. Aleluia. Jesus só começou. Cada vida, cada um de nós vai dar um evangelho escrito daquilo que Jesus fez. Um dia a nossa vida vai dar um livro. Se vai ser publicada para os homens, não importa. Aleluia.